Vamos trabalhar nesse momento a unidade 2, que trata sobre as tendências didático-pedagógicas do contexto histórico fundamentados e seus pressupostos. Nesse tópico desta aula, como já falei anteriormente, vamos tratar tanto das tendências pedagógicas da didática e na sua subdivisão, nas concepções liberais e nas concepções críticas da didática. Olá, você sabia que existem duas correntes teóricas que colaboram para que o professor organize o processo de ensino-aprendizagem na sua aula? Destacamos duas tendências para uma classificação, como o próprio nome já diz, de forma didática. Nós temos as tendências liberais e as tendências progressistas. Vamos diferenciá-las? Nas tendências consideradas da linha liberal, elas não têm a intenção de haver uma transformação nessa sociedade. Então, é manter essa ordem vigente. E temos a tendência não diretiva, tradicional, tecnicista, a tendência da escola nova. E já a tendência progressista são tendências que já focam esse social com viés de transformação dessa sociedade libertária, libertadora e a crítica social de conteúdos. Como já falei anteriormente, essas duas classificações, tanto a liberal como a progressista, elas têm as suas diferenças, no quais nos ajudam a poder compreender melhor essa formação das concepções de educação, escola. Então, vocês percebem que existem 7 tendências, ok? Então, vamos compreendê-las a partir dos seguintes aspectos: papel da escola, papel do aluno, relação professor-aluno, conhecimento, metodologia, conteúdos. Vamos falar primeiro da tendência mais conhecida por todos nós, que é a tendência liberal tradicional. O papel da escola é preparar o intelectual. Por isso, a gente tem que focar num olhar em que o aluno é um receptor passivo, inserido em um mundo que irá conhecer pelo repasse de informações, no qual esse aluno é tido que não tem os conhecimentos e que o professor é o detentor de todo o conhecimento. A relação professor-aluno, ela é mantida por meio de uma autoridade e disciplina, e o conhecimento é dedutivo, então são apresentados apenas os resultados para que sejam armazenados. A gente não reconhece nesse processo a reflexão crítica, que é tão importante, mas que aqui vai se ausentar. Metodologias, aulas expositivas, comparações, exercícios, lições, deveres de casa. E os conteúdos, como já falado anteriormente, são repassados pelo professor como se fossem verdades absolutas separadas das experiências. E a avaliação centrada no produto do trabalho, ou seja, não levamos em consideração o processo, que também é tão importante, mas nessa tendência ele é deixado de lado. Tendência liberal renovada progressista, a tão conhecida escola nova por meio dos movimentos de 1932, nós temos que a escola, ela até com necessidades individuais ao meio, propiciar experiências cujo centro é o aluno. O papel do aluno é buscar e conhecer, experimentar, o que a gente vai falar nos estudos, o aprender a aprender. Daí aqui já vai levar em consideração a importância das experiências. Relação professor-aluno, o clima é democrático, o professor é auxiliar na realização dessas experiências, então já é bem diferente do ensino tradicional. Conhecimento, algo inacabado, a ser descoberto e reinventado, baseado em experiências cognitivas de modo progressivo e em consideração aos interesses. Metodologia, aprender experimentando, aprender a aprender. E os conteúdos também são estabelecidos pela experiência. E a avaliação foca na qualidade, não na quantidade, ou seja, no processo e não no produto. Então, essa escola, que por diversas vezes critica durante os seus estudos o ensino tradicional, já vem com um novo olhar. Já a tendência renovada não diretiva, o papel da escola é a formação de atitudes e, portanto, deve preocupar-se com problemas de ordem psicológica do que com os problemas de ordem social ou pedagógica. Ou seja, essa aqui tão
evidenciada pelos estudos de Carl Rogers, o que a gente vai levar em consideração os conteúdos dessa tendência? Eles visam facilitar os estudantes os meios para buscarem por si mesmos conhecimentos que, no entanto, são dispensáveis. Então, o professor tem que se preocupar com o próprio estilo para facilitar a aprendizagem dos alunos, atuando como facilitador que auxilia o aluno a se organizar, dando apoio, aconselhamento, respeitando. Ou seja, existe nessa tendência renovada no diretivo um olhar mais propriamente dito de uma terapia, de um olhar mais atencioso com o aluno. E o aluno é motivado, né? Além dos conteúdos, ou seja, é a questão de se autoavaliar, de analisar o seu desenvolvimento com mais acolhimento, o processo de aprendizagem, as suas relações com o conhecimento e consigo mesmo. E, como colocado, um dos maiores representantes é Carl Rogers. Já a tendência tecnicista, uma tendência que a gente pode visualizar bastante naquele filme do Charlie Chaplin, né? Em que a efervescência da Revolução Industrial, em que a gente vai exigir, vamos dizer assim, que o papel da escola é produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Então, o aluno precisa desenvolver habilidades de forma rápida a atender essa realidade presente, né? Então, o aluno copia bem, reproduz o que foi instruído fielmente. A relação professor-aluno, o professor é o técnico responsável pela eficiência do ensino e o aluno é o treinando. Então, dentro dessa realidade, existe uma experiência planejada, o conhecimento é o resultado da experiência, então o treino, né? Conteúdos mais, de uma certa forma, mais fragmentados, ou seja, a gente vai lembrar bastante das apostilas, né? Que o curso de Telecurso 2000, que na época fez muitos também sucessos, vamos dizer assim, a gente vê conteúdos bem condicionados, bem fragmentados e que traz muita essa realidade, ter em tempo hábil, né, habilidades necessárias, mas sem um aprofundamento teórico tão presente. A metodologia, excessivo uso da técnica para atingir objetivos instrucionais, aprender fazendo, cópia, repetição. Conteúdos baseados nos princípios científicos, manuais e modos da autoinstrução, vistos como verdades inquestionáveis. Avaliação, uso de vários instrumentos de mediação, mas pouco fundamentado, confiança apenas na informação trazida nos livros didáticos. Ou seja, o aligeiramento, né, para que se coloque em si o produto, de se colocar rapidamente um profissional no mercado de trabalho. É aquela coisa que eu sempre digo em sala de aula, é mais, vamos dizer assim, menos demorado formar um engenheiro ou formar um técnico de edificações. Então, tanto esse perfil, né, a gente vai observar que o tempo para formar um técnico é muito mais rápido do que formar um profissional na universidade. Então, por quê? Porque aqui nessa tendência tecnicista a gente vai privilegiar esse olhar mais individual para atender uma necessidade imediata do mercado de trabalho. Já as tendências progressistas, né, que essas que vão mais direcionar um olhar mais para o social, para a transformação, ou seja, depois de nos debruçarmos sobre as tendências liberais, vamos compreender as tendências progressistas, né? Como foi colocado, as tendências progressistas surgem também na França a partir de 1968, da abertura política e da efervescência cultural, né? Então, assim, dentro desse olhar, a pedagogia progressista parte de uma análise crítica das realidades sociais, algo que de antemão não era visto, né, nas outras tendências liberais, buscando o quê? Garantir objetivos sociais e políticos da educação. E nesse olhar nós temos as três tendências principais: a libertadora, que temos como os maiores representantes Paulo Freire, a libertária, que nós temos Celestine Freinet, e a crítica social de conteúdos com Saviani e Libânio, né? A tendência progressista libertadora, nós temos como já colocado, né, essa em que o papel da escola no ênfase não formal propriamente dito, ou seja, uma escola crítica que questiona as relações do homem no seu meio. E a gente pode situar, né, as experiências de Paulo Freire ao alfabetizar por meio do seu método, né, em muitos, né, trabalhadores em pouco tempo, o que leva à importância do mundo vivido por essas pessoas,
da linguagem, né, do mundo em que eles conhecem. Papel do aluno, refletir sobre a sua realidade. Então a gente vai viver muito a questão dos ciclos de cultura tão falados por Paulo Freire, né? Sobre a opressão e suas causas, resultando aí o engajamento do homem na luta por sua libertação. Então, tem um livro chamado Pedagogia do Oprimido que fala bastante, né, desse desejo por libertação, pela não alienação, por termos consciência, né, uma consciência mais crítica para que a gente possa, né, lutar pelos nossos direitos e melhores condições de estudo, de trabalho. Então, assim, é um livro que é escrito por Paulo Freire na época da ditadura, na época ele é exilado, né, do Brasil, e que tem todo, né, esse cartaz de defesa em prol do homem com todos os seus direitos. A relação professor-aluno é uma relação totalmente diferente das outras que a gente viu até o momento. Então, a relação horizontal, posicionamento como sujeito do ato de conhecer, então a importância do diálogo, até aí fala da questão da categoria dialogicidade, que é a conversa entre duas ou mais pessoas para a transformação dessa realidade. Conhecimento, o homem cria a cultura na medida em que, integrando-se nas condições do seu contexto de vida, reflete sobre ela e dá resposta aos desafios que encontra. Metodologia, participativa, busca pelo conhecimento do conhecimento. Então, essa gravura que foi colocada aqui, a gente vê bastante essas conversas em ambientes não formais, mas para se pensar nesse homem dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Os conteúdos são temas geradores extras da vida dos alunos, saber do próprio aluno, então os conhecimentos prévios desse aluno, conhecer mais sobre o mundo vivido deles, é um ponto importante para se poder estabelecer um diálogo mais horizontal, mais consciente e possibilidade de mudança. A avaliação é uma autoavaliação ou a avaliação mútua. Aí a gente já tem aqui a tendência progressista libertária, que tem como um dos grandes representantes Celestine Freinet, né? Então, o papel da escola aqui deve buscar transformar o aluno no sentido libertário e autogestionário, como forma de resistência ao Estado e aos seus aparelhos ideológicos. E se a gente for levar para dentro, né, das nossas escolas, a gente pode ver representado nos grêmios estudantis, nos colegiados, que tem a participação do aluno, nos cursos superiores, certo? O papel do aluno, né? Refletir sobre a sua realidade, sobre a opressão e as suas causas, resultando daí o engajamento do homem na luta por sua libertação. Então, não se aprende um conteúdo propriamente erudito, conteúdo das disciplinas, mas um conteúdo de autogestão, da importância de estar engajado nas decisões, de todo esse contexto. A relação professor-aluno, professor conselheiro, uma espécie de monitor à disposição do aluno. Então, conhecimento, reflexão sobre a cultura e a busca de respostas aos desafios que encontra, né? Metodologias como a livre expressão, contexto cultural e educação artísticas. O conteúdo são colocados para o aluno, mas não são exigidos, ou seja, são resultantes das necessidades do grupo, uma avaliação de autoavaliação sem caráter punitivo. Então, a gente vê esse representante principalmente nos grêmios estudantis, nos centros acadêmicos, nas universidades, ou seja, na presença dos alunos nos colegiados de curso. Então, toda uma voz que é estabelecida com o coletivo, com o diálogo que vai impulsionar essa livre expressão e também a autogestão. E, como já colocado, o maior representante é Celestine Freinet. Já a tendência progressista, crítica social dos conteúdos, ou histórico-crítica, temos como um dos principais representantes Demerval Saviani, né, um dos maiores estudiosos também dentro da questão do materialismo histórico dialético. Aí o papel da escola, né, é a parte integrante do todo social, prepara o aluno para a participação ativa na sociedade. A gente vai se deparar com essa preocupação, certo? O papel do aluno, sujeito no mundo e situado como um ser social ativo, ele não vai somente receptar os conhecimentos, mas também vai questionar, vai indagar, vai aprender de uma forma mais consciente, pensar de intervenções que possibilitem transformação dos contextos de opressão. A relação professor-aluno, o professor é a autoridade competente que direciona o processo de ensino-aprendizagem, mediador entre conteúdos e alunos. Conhecimento construído pela experiência pessoal e subjetiva. A metodologia é o contexto cultural e social,
E os conteúdos são os mais diversos possíveis, ou seja, são culturais, universais, sempre reavaliados, né, reavalidados pela frente à realidade social. E a avaliação, ela só pode ser julgada a partir de critérios internos do organismo. Os externos podem levar ao desajustamento. Então, assim, a sede por conhecer esse conteúdo de uma forma mais aprofundada, levando em consideração o sujeito como ser social, histórico, cultural, todas as relações estabelecidas são de suma importância para termos uma apropriação de um conteúdo mais profundo dentro do contexto escolar. E a gente termina essa aula dizendo o seguinte: seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma formação de educação que permitisse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de forma crítica. Então a gente observa, né, essas duas formas de entender as tendências, tanto as liberais quanto as progressistas. Então, olhares diferentes, perspectivas diferentes, e que a gente chega, né, à conclusão da importância de ensinarmos e aprendermos de forma mais consciente, mediante também as injustiças sociais e possibilidades de transformação.